não tenho medo de Deus. Existe o inferno, mas não houvesse inferno, eu ainda assim amaria a Deus. Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte: porque a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Porque diziam os teólogos escolásticos, Deus é da mesma natureza do homem, Deus é da mesma essência, e a entrega a Ele não é a negação de mim, mas é o encontro com aquilo que eu sou. Ou seja, obedecer a Deus não é submeter-se, mas é encontrar a sua própria essência. E por isso que o Timor Dei, o temor de Deus, não é como o temor dos homens, o temor da autoridade ou qualquer outro temor, não é um temor diante do que me submete, mas é um temor de não corresponder àquilo que eu sou propriamente. Ou seja, é uma interpretação distinta dos medos que eu citei anteriormente. Essa ideia de que a religião também é o pecado, o medo, a religião também é um risco, a religião também é um vale de lágrimas, como diz o Salve Rainha, ou um vale da morte, como faz referência ao Salmo de 23, é uma tradição antiga que talvez nasça naquele local que mais aproximou as pessoas de Deus, que é o deserto. Se vocês nunca tiveram a experiência do deserto, é muito curiosa. A experiência do deserto significa um calor imenso durante o dia e à noite a temperatura despenca abruptamente, o céu se torna estrelado de uma intensidade que nós não desconfiamos nas cidades. Os sons são muito intensos, sons que cortam a falta de tudo no deserto. E esta solidão do deserto leva as pessoas, em geral, a pensar muito em Deus. Não é à toa que as nossas 3 religiões monoteístas, islamismo, cristianismo e judaísmo, nascem no deserto. E nascem no medo da solidão do deserto. Não é à toa que é no deserto que o cristianismo primitivo produz sua primeira experiência de relação com Deus. Por exemplo, São Paulo de Tebas, que ao redor de um deserto na região do Egito atual, a Tebaida, no século III, funda uma experiência em que eu me retiro do mundo, visando a salvação da minha alma e o contato com Deus, e me torno, então, uma parte integrante desse deserto. Um seu contemporâneo, Santo Antônio, ou Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antônio de Tebas, ou Santo Antão, foi atacado a vida inteira por tentações profundas no deserto, mandadas pelo demônio. O demônio o atacava na forma de preguiça, de gula, de luxúria e principalmente de tédio. Vocês podem não saber, mas aquele sono após o almoço é a ação de um demônio.